Lucas capítulo 15, nós leremos versos 1 a 7 e depois do 11 em diante. Duas parábolas e um contexto. Lucas capítulo 15, versos 1 a 7, depois você pula para o 11 e nós vamos até o final do capítulo 15. Acompanhe a leitura do texto da palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 11. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar. Deus querido, nós nos alegramos pela oportunidade que temos de estarmos aqui, ouvindo a sua voz por meio da leitura da sua palavra. Nesse momento, Pai, pedimos pela ação do teu Espírito, para que o Senhor, ó Deus, se revele a nós,
Que o Senhor, ó Deus, nos conceda fidelidade para expor o texto e que na ação do Teu Espírito, Deus, possamos aplicá-lo às nossas vidas para a glória do Seu nome. Que o Teu povo seja edificado e que o Teu nome seja glorificado aqui e a partir daqui, para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém. Vocês já ouviram falar de sermão enxertado? Eu brinquei com o William quando estávamos arrumando as coisas para a transmissão do culto e ele me disse, como assim enxertado? Eu falei, uma coisa enxertada é algo que é colocado num lugar onde naturalmente não estava. Na ordem cronológica do meu planejamento, esta não seria a mensagem dessa noite. Com certeza, este não seria o texto da nossa exposição e reflexão. Mas aprove ao Senhor produzir fatos ao longo desta semana que falaram ao meu coração, que me permitiu parar um pouco e refletir a respeito da verdade que nos é comunicada nesse texto. A primeira delas, um pastor que vai atrás da ovelha perdida. E a segunda, um filho pródigo que reconhece o seu pecado e volta para a casa do pai. Então eu gostaria de convidar a você a meditar comigo no seguinte tema: entre ovelhas perdidas e filhos pródigos. Quando nós olhamos para o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós comumente somos levados a ler esse texto à luz de considerarmos os personagens principais desta narrativa, talvez um pouco induzidos pelo título que os tradutores colocaram em cada uma destas perícopes, que os personagens principais são a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Quantas vezes você já leu a parábola da ovelha perdida? Ou quem já leu mais de uma vez a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo, levanta a mão. Não foi na Bíblia. Porque não existe parábola da ovelha perdida. Não existe parábola do filho pródigo. Porque sabe, irmãos, o texto não está apontando para a ovelha perdida, nem tampouco para o filho pródigo, mas para o pastor que está disposto a ir atrás da ovelha perdida, ao pai que está disposto a receber de volta o filho rebelde que o abandonou. Eu sei, muitas vezes nós somos levados por estas inserções que, por vezes, nos ajudam muito. Eu preciso fazer aqui uma nota de rodapé. Esses títulos em negrito que nós temos na nossa tradução em português não fazem parte do texto original. Eles foram incluídos aqui pelos tradutores para nos ajudar a compreender do que está tratando aquela perícope. Então, na maioria das vezes, nos ajuda muito, até para dividirmos o texto. Mas neste capítulo eu penso que poderiam ser outros títulos. Então nós não falaremos da parábola da ovelha perdida. Nós falaremos da parábola do pastor que ama a ovelha perdida. Nós não falaremos da parábola do filho pródigo, mas da parábola do pai que ama o filho rebelde, esbanjador. Quando nós olhamos para o contexto, nós percebemos aqui nos 2 primeiros versos que Jesus estava em meio a uma tensão muito grande. Uma tensão de ter que comunicar as boas novas do Evangelho às pessoas que, como no relato de Marcos, estavam como ovelhas que não têm pastor, e ao mesmo tempo ter que lidar com acusações, ilações de escribas e fariseus. E neste momento, os escribas e fariseus estão rebeldes contra Jesus, porque afinal de contas, ele come com pecadores. Jesus se assenta com pessoas que, segundo a ótica moral da religião judaica do Antigo Oriente Próximo, estavam afastadas de Deus, porque não guardavam a lei e os costumes como escribas e fariseus. E Jesus, então, diante desse contexto, ele apresenta aquelas pessoas, e principalmente para comunicar àqueles fariseus, que Deus ama pecadores. E que existem, basicamente, pelo menos aqui, 2 tipos de pecadores.
uma ovelha perdida e o filho pródigo. Eu sei que na maioria das vezes que você leu esse texto, você foi levado, quem sabe, pela leitura comum que é feita desse texto, ou pelas vezes que você ouviu pregações desse texto, que tratam de forma particular da ovelha e do filho pródigo, que eles estão tratando de personagens similares, de circunstâncias iguais, mas na verdade não está. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. Então, em primeiro lugar, quem é a ovelha perdida? Jesus está falando a respeito da necessidade de comunicar a boa nova do Evangelho às pessoas que foram objeto do desencontro promovido por Adão e Eva, que nós lemos no início desse culto, lá em Gênesis capítulo 3. A palavra de Deus nos diz que depois de terem quebrado a aliança, o ser humano foi afastado da presença de Deus. O coração corrompido e totalmente depravado o levou cada vez para mais longe de Deus. E aquele foi uma ruptura que alcançou as gerações posteriores de Adão e Eva, e inclusive nos alcançou. Mas Jesus veio comunicar a boa nova do Evangelho, uma boa notícia da parte de Deus, que Deus ama pecadores. E que por isso Deus decidiu, por livre e soberana vontade, reencontrar-se com pecadores que estavam afastados da sua presença. E Jesus era o cumprimento maior do plano salvífico de Deus, do plano redentor de Deus, para de uma vez por todas promover reconciliação e um reencontro que foi definitivo em Jesus Cristo e será cabal, completo, quando Cristo voltar e nos buscar. Meus irmãos, o Evangelho trata de uma esperança escatológica. Nós nos alegramos hoje, porque um dia Deus desceu do céu, um Deus eterno, decidiu entrar no tempo. Sabe para quê? Para nos tirar do tempo e levar para a eternidade. Jesus estava ensinando esta verdade a respeito do amor de Deus e ele propõe uma parábola. O que é uma parábola? Uma história que tinha como finalidade a aplicação de um princípio moral, espiritual. Não necessariamente histórias reais, com personagens reais, na maioria das vezes alegorias, que tinham como personagens representações, tipificações. E isso nos parece claro aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Jesus então lhes propôs esta primeira parábola, começando com uma pergunta. Jesus era especialista em fazer ótimas perguntas. Para ensinar, Jesus colocou escribas e fariseus e, por tabela, aquela multidão para pensar um pouco a respeito das suas atitudes. E Jesus começa. Lembramos-nos que Jesus está falando para um público que estava muito acostumado com questões rurais, pecuárias. Então, falar da ovelha perdida é falar do trabalho nosso de todo dia para aquele público. Então, eles sabiam muito bem o valor de uma ovelha. Eles sabiam muito bem o que uma ovelha significava para o seu pastor. E ele então começa dizendo: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, percebe que no final do dia falta uma, a ovelha perdida? Algo aconteceu enquanto voltavam para o aprisco, que foi afastada da presença do pastor. Algo aconteceu e promoveu um desencontro. Percebam, irmãos, a aproximação. Um desencontro entre aquela ovelha e a presença cuidadora e provedora do pastor. E Jesus continua. Qual dentre vocês, ao contabilizar ovelhas preciosas,
percebendo que existe ali a ausência de uma, não deixa 99 a salvo no aprisco, um curral improvisado, geralmente onde os pastores levavam as ovelhas para pastar e não podendo regressar à sua casa e colocá-las em currais definitivos, faziam cercados ali onde eles estavam e colocavam as ovelhas a salvo e o próprio pastor ficava no lugar da porta. É por isso que certa vez Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, querendo dizer que só entra no aprisco quem passa por Jesus. E ele continua: com certeza, esse pastor deixa a salvo as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Nós precisamos parar e relembrar, meus irmãos, dificuldades e características que são inerentes desse bichinho. Ovelha, irmãos, é um bicho muito produtivo. E existem produtos e subprodutos da ovelha que faz desse animal um animal muito rentável desde aquele tempo. Então é algo valioso. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que a ovelha era importante para aquela cultura, ela era também um bichinho muito frágil, que se estressava muito fácil. Ela era incapaz de se defender de predadores. Ela não tinha uma arma secreta como o gambá, expelia um cheiro desagradável. A ovelha não tinha presas colossais como de uma onça para atacar uma presa, ou quaisquer outras armas naturais. A ovelha é um bicho que carece de cuidados. Então ela é vulnerável. A ovelha não possui um faro aguçado como o de cachorros e lobos, que é capaz de farejar cheiros distintos a quilômetros de distância. A ovelha é incapaz de seguir uma trilha. Ela precisa ser conduzida pelo seu pastor. É por isso que no Salmo 23, quando Davi faz também uma alegoria, onde ele coloca Deus como sendo o pastor da sua vida e ele mesmo como sendo uma ovelha, ele diz que Deus é um Deus provedor. E a expressão que Davi usa é: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, quem me leva para pastos verdejantes, para que haja alimento, é Deus, é o pastor. Ele me conduz a águas tranquilas. E ainda que eu tenha que enfrentar momentos difíceis, cruciais, eu não preciso ter medo, porque afinal de contas o meu pastor está comigo. E aí, meus irmãos, a ovelha perdida é incapaz de voltar. E por ser incapaz de voltar, aquela separação, aquele desencontro, se o pastor não a alcançar, será definitivo. Será impossível para aquela ovelha voltar ao aprisco do pastor. E ali, no meio do pasto, ela será presa fácil para os seus predadores. Mas o pastor, ele resolveu ir atrás daquela ovelha. Ele foi pelo caminho, ele tomou a iniciativa, ele trilhou a jornada e ao encontrar a ovelha, ele a colocou nos seus braços e a trouxe de volta. Todo o sacrifício, não apenas a intenção de salvar, mas também as atitudes que levaram à salvação da ovelha, vieram do pastor. E sabe o que isso nos ensina? Deus é quem vem ao nosso encontro. É a ovelha que está perdida e não o pastor. Nesta alegoria, todos nós, antes de sermos encontrados por Deus em Cristo Jesus, éramos esta ovelha perdida. Irmãos, imaginem a minha decepção quando descobri que eu não era uma das 99 e eu sempre achei que eu era uma das que estava no aprisco. Até que um dia eu entendi que, na verdade, eu era esta ovelha perdida, fruto do desencontro promovido por Adão, e que se não fosse o supremo pastor de ovelhas, Jesus Cristo, nosso Senhor, eu nunca teria sido encontrado e trazido a salvo para o aprisco. Deus ama pecadores. A ovelha perdida é toda e qualquer pessoa
que não teve uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo. A ovelha perdida é aquela pessoa que não vem para Deus porque ela não consegue vir para Deus. A sua vontade, os seus instintos, a inclinação do seu coração, por causa da depravação promovida pelo pecado, da sua natureza pecaminosa, a conduz para cada vez mais longe de Deus. É por isso, irmãos, que todos nós um dia fomos uma ovelha perdida. E se você creu verdadeiramente em Jesus, um dia você foi encontrado por Ele. E se você confessou os seus pecados na fé de que em Cristo Jesus nós herdaremos aquilo que Ele conquistou, o céu, o descanso eterno, você foi carregado por Jesus nesta alegoria e colocado a salvo dentro do aprisco. É por isso que certa vez Jesus disse: todas as ovelhas que o Pai me dá, ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, porque as ovelhas de Jesus estão dentro do seu aprisco, e aquelas que estão perdidas, Ele vai ao encontro para salvá-las. Jesus queria mostrar para aqueles escribas e fariseus, religiosos frios, com o coração endurecido, que Jesus veio salvar pecadores, porque afinal de contas, a grande festa no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que sequer reconhece a necessidade de confessar os seus pecados. Aqui uma alusão aos fariseus. Deus vem ao nosso encontro. E então, Jesus nos apresenta uma segunda parábola. E perceba, agora não se trata de uma ovelha perdida, mas de um filho esbanjador. Eu sei que muitas vezes nós somos levados a pensar que a tipificação, a tipologia aqui, desenha uma mesma tela. Pode até ser uma mesma tela, mas com personagens distintos. Se por um lado, meus irmãos, a ovelha refere-se a alguém que nunca teve um encontro com Cristo, a parábola do filho esbanjador, chamado de filho pródigo, retrata a história de alguém que um dia foi colocado a salvo dentro da casa do Pai, que experimentou as bênçãos da proteção, provisão, tudo aquilo que o Pai conquistou era do Filho, mas que, embora tivesse tudo na casa do Pai, decidiu rebelar-se contra o Pai. Jesus começa dizendo que havia um homem muito rico, que tinha 2 filhos. E num dado momento da história, um daqueles filhos, pense, irmãos, um filho é herdeiro do seu pai. Então aquilo que o pai conquistou pertence também, em alguma medida, ao filho. E é espetacular quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós enxergamos a conquista de Cristo nos sendo oferecida. A esperança da vida eterna nos foi oferecida porque Cristo venceu a morte. A palavra de Deus nos diz que éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Deus e transformados em filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo nas bênçãos celestiais. Mas esse filho, que experimentava de todos estes privilégios, ele decidiu pedir as contas. Ô pai, eu estou cansado, o senhor é muito quadrado, o senhor é muito certinho, eu quero viver a minha própria agenda. Afinal de contas, eu sou muito novo, eu preciso aproveitar aquilo que esse mundo tem a oferecer. Me dá aqui aquilo que me cabe e eu vou viver a minha vida segundo os meus planos. O pai, então, concede uma herança antecipada para aquele filho. E o filho vai embora. E durante um tempo, tudo parecia ser flores. Enquanto havia dinheiro, havia amizades, prostitutas, porque é esta a imagem que o filho que ficou em casa desenha do seu irmão.
Enquanto havia dinheiro, estabilidade, aquele filho esbanjador contentou-se em ficar longe do pai. Mas sabe o que a Bíblia também nos ensina? Um dia a conta chega. As nossas atitudes contra Deus trazem consigo consequências. Embora Deus não nos impute cabalmente o nosso pecado, Ele nos permite sofrer as consequências do nosso pecado. Nós temos que aprender a lidar com o nosso afastamento intencional de Deus. E houve fome naquela terra. E aquele que antes tinha tudo na casa do pai passa necessidade, e ele começa a pensar, e ele olha para trás e diz: poxa vida, eu era feliz e não sabia. Os servos de meu pai têm tudo o que eles precisam, pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Não tenho nada. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou chegar lá e vou pedir para o meu pai: pai, me aceita de volta. Me aceita como um dos teus servos. Eu me contento com as migalhas que caem da mesa. Mas, por favor, me conceda o privilégio de morar na periferia da sua casa. Me conceda o privilégio de estar perto, ainda que nem tão perto do Senhor. E ele então decide voltar. Ele está decidido, porque houve arrependimento verdadeiro. E ele volta para casa. E surpreendentemente o pai avista o filho arrependido. E ele vai ao seu encontro. O pai tinha todos os motivos para apontar o dedo no rosto do seu filho e dizer: eu avisei. É isso que nós fazemos. Mas na parábola de Jesus, o pai abraça o filho. Ele recebe o pecador arrependido e ele beija o seu filho, o imundo da viagem, maltrapilho. E imediatamente o filho reconhece a sua falha: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O pai ouve aquele pedido de arrependimento. Mas sabe o que é interessante? O encontro, o abraço e o beijo aconteceram antes do filho confessar. Porque sabe, o pai já estava disposto a perdoar. Traz roupa nova, traz sandália nos pés, um anel do dedo, são simbologias da filiação. Apenas escravos andavam descalços, mas o pai recebe aquele filho pródigo como quem ele de fato é, um herdeiro seu. Você não será um servo qualquer, você é meu filho. Você é importante para mim, e porque eu te recuperei, eu quero fazer festa. E tinha música, tinha dança, e ele se alegrou porque ele recuperou seu filho. Irmãos, que parábola maravilhosa! Nós poderíamos parar aqui e ir embora, porque nós reconhecemos aqui tipificações. O pai do filho pródigo é a própria imagem de Deus, que mais uma vez está disposto a receber aquele que pecou, que está disposto a acolher aquele que foi objeto de ofensa. Mas sabe, irmãos, o filho pródigo aqui não refere-se a alguém que nunca ouviu falar de Jesus, mas a alguém que já havia experimentado as bênçãos da casa do Pai, mas que se afastou. Nós vivemos entre ovelhas perdidas e filhos pródigos. E nós precisamos pensar, irmãos, a respeito destas duas realidades para não incorrermos no erro de confundi-las. Eu disse que essa mensagem foi enxertada porque durante a semana nós fizemos o culto fúnebre da nossa irmã Oscarlina e eu tive a oportunidade de pregar a respeito de encontro, desencontro e reencontro.
Até mesmo, para o cristão, até mesmo o luto é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque a nossa esperança, como eu disse, é escatológica. Realizamos o culto, oramos, louvamos a Deus por tudo que Ele fez, pela vida da nossa irmã, pedindo para que Deus consolasse os familiares. E a reflexão ali daquele culto fúnebre, em meio a olhos marejados de lágrimas pela dor da partida, foi a verdade inequívoca de que um dia nós nos reencontraremos com Deus, de que um dia nós haveremos de prestar contas a Deus das nossas atitudes, e que existem duas possibilidades para todos os seres humanos: ou nos reencontramos com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqui, enquanto estamos vivos, ou nós nos encontraremos com o poderoso leão da tribo de Judá, que julgará ímpios. Deus é inescapável. Depois de terminar o culto, eu fui procurado por uma senhora. E essa senhora chorando, em prantos, e eu julguei ser por causa do velório. E ela então me contando o seu testemunho a respeito do seu afastamento de Deus. Era crente, era alguém que esteve durante décadas firme com Deus, mas que, segundo ela, por causa da pandemia, foi se esfriando. Sabe aquela história de crente não praticante? Sabe aquela história de crente perto, mas não perto bastante? Sabe aquela história de ficar assistindo o culto pela televisão quando é possível estar presencialmente? Ela disse que ela colheu os danosos frutos deste seu relaxo. E ela se afastou de Deus, cometeu pecados que, segundo ela, são terríveis. E ela estava arrependida, porque, segundo ela, ela ouviu Deus dizendo para ela: volta para casa. Dá tempo ainda, se arrependa. E ela me disse: muitas vezes eu ficava esperando que os irmãos viessem atrás de mim e me justificando nisso. E foi então que eu disse para ela algumas palavras que me levaram a trazer este sermão de hoje. Nós não podemos confundir a ovelha perdida com o filho pródigo. Você não pode se sentir uma ovelha perdida, quando na verdade você é um filho pródigo. A ovelha perdida precisa que o pastor a carregue para o aprisco. Ela não consegue sozinha. Mas ao filho pródigo é requerido o arrependimento verdadeiro e uma atitude concreta que o leve de novo à presença de Deus. E ela chorou abundantemente. E ela me disse: pastor, o que eu faço agora? Procure o seu pastor, converse com ele. Tem algum problema na igreja? Não, eu que me afastei. Então volte à comunhão da igreja. Sirva a Deus. Seja o filho pródigo e seja recebido com festa. Meus irmãos, infelizmente nós vivemos tempos onde colhemos frutos devastadores de uma pandemia que causou afastamento e esfriamento nas pessoas. E muitas pessoas têm se justificado, chamando a si mesmas de ovelhas perdidas e desgarradas, quando na verdade são filhos pródigos que precisam de arrependimento, que precisam de um conserto na vida. A ovelha perdida foi alcançada pelo pastor, o filho pródigo foi recebido com amor. Nós precisamos aprender a conviver entre a tensão das ovelhas perdidas e dos filhos pródigos. Um pai que ama não passa a mão na cabeça do filho quando precisa repreendê-lo. Nós precisamos, meus irmãos, dizer às ovelhas perdidas: existe salvação para vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos dizer aos filhos pródigos: arrependam-se, há tempo para você. Nós precisamos nos colocar na brecha, como quem dobra os seus joelhos, como quem se compadece de ovelhas perdidas e de filhos pródigos, como quem tem coragem para
ir onde as ovelhas perdidas estão, como quem tem coragem de dizer aos filhos pródigos que se auto-intitulam ovelhas perdidas, que eles precisam de arrependimento. Deus não está interessado nas nossas desculpas, mas na nossa disposição de nos reencontrarmos com Ele, porque nós sabemos onde o Pai está, nós sabemos o que é viver na casa do Pai. Que Deus ilumine o nosso coração, que Deus nos permita, irmãos, olharmos para os campos brancos desta colheita de ovelhas perdidas e para esta multidão de filhos pródigos à nossa volta e clamarmos ao Supremo Pastor, ao Pai amoroso, por reconciliação. Que Deus nos faça instrumentos de Deus para alcançar estas pessoas. Quem sabe você nessa noite se vê como alguém que nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Quem sabe você nessa noite ainda está em dúvida se é uma das 99 que está dentro, ou se você ainda é uma ovelha desgarrada que simplesmente não teve um encontro com o pastor, que não se sente seguro, que tem medo da morte, porque não sabe o que vai acontecer com você. Meu querido, se caso esse é a sua situação, Jesus está dizendo para você a salvação para você. Meus irmãos, quem sabe existe dentro do nosso coração desejo de filhos pródigos, de pessoas que até estão, mas não estão completamente. De pessoas que até frequentam a casa do Pai, mas desejam ardentemente viver distante dele. Jesus está te chamando. Volte para casa. Se reconcilie com Deus. Jesus promoveu um reencontro definitivo para trazer-nos salvação eterna. E isso está sendo oferecido mais uma vez nessa noite. Quem sabe você é uma das 99 ovelhas que estão no aprisco, e agora você começa a pensar numa ovelha perdida, um membro da família que não conhece Jesus, um colega de trabalho que só falta ser crente, de tão bom que é. Jesus está chamando você, seja instrumento do pastor para comunicar estas verdades. Quem sabe você olha para o banco vazio e se lembra de alguém que tem um nome, que tem uma história, que um dia frequentou, e aqui, irmãos, eu estou usando uma alegoria deste lugar, mas eu quero me referir à presença de Deus, mas que se afastou. E quem sabe você reiteradas vezes já entrou em contato, você disse, e a pessoa está endurecida, se achando uma ovelha perdida, quando na verdade é um filho pródigo. Ore a Deus por discernimento. Seja instrumento de Deus para comunicar a verdade bíblica da necessidade de arrependimento. Creiamos na obra do Espírito Santo para salvar, reconciliar, reencontrar tanto ovelhas perdidas quanto filhos pródigos. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com os irmãos nessa hora, pedindo que Deus nos abençoe. Deus querido, nós clamamos, ó Deus, por uma ação do Senhor na nossa vida. Quantas pessoas, ó Deus, estão desesperadas, porque não sabem, ó Deus, o que será delas no futuro, ansiosas com medo daquilo que pode acontecer. Deus querido, quantas pessoas estão mortas espiritualmente, julgando estar vivas. Quantas pessoas, ó Deus, estão vivendo, ó Pai, sem considerar o fato de que um dia estarão na sua presença e terão que prestar contas ao Senhor, Supremo Pastor. Ah, Deus, nos ajude
a anunciar esta boa nova do Evangelho de salvação a estas pessoas. Que o teu Espírito, ó Deus, faça produzir, ó Pai, aquilo que é necessário para que estas pessoas se voltem para Ti. Ah, Deus, quantas pessoas ficaram pelo caminho. Quantas pessoas, ó Deus, que caminharam conosco anos a fio, décadas, mas que se afastaram, esfriaram, se acomodaram. Quantas pessoas estão com o coração endurecido e vivem apresentando desculpas para fugir do Senhor. Ah, Deus, alcança esses corações. Assim, ó Deus, como o Senhor foi em direção a Adão, assim, ó Deus, como o Senhor recebeu o filho pródigo, que o Senhor, ó Deus, toque no coração destas pessoas e produza arrependimento verdadeiro e atitudes concretas. Ó Deus, que o Senhor nos faça instrumentos do Teu reino aqui e nos abençoe para que os Teus, quer sejam ovelhas perdidas ou filhos pródigos, sejam alcançados e reconciliados contigo, em Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém.